Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A Câmara Federal aprovou proposta de emenda à Constituição que inclui transporte entre os direitos sociais. E para falar sobre o significado da inclusão do transporte como um direito social e também sobre as perspectivas para as eleições 2014, nós recebemos hoje a deputada federal do PSB, Luísa Erundina, ex-prefeita de São Paulo. Muito obrigada por sua presença hoje aqui. Nós acabamos de ver uma notícia sobre os que já foram presos, os réus que foram condenados e que foram presos naquele julgamento, pelo julgamento do Supremo Tribunal, chamado Mensalão. E está havendo muita movimentação em torno disso, porque há muitos que entendem que foi um julgamento de exceção, julgamento político e que eles são presos políticos. Na sua opinião, esses parlamentares que estão presos, as pessoas que foram presas, são presos políticos ou são políticos presos? Olha, Maria Lídia, a gente, numa democracia e no Estado Democrático de Direito, tem que acreditar que a Suprema Corte, que é o Superior Tribunal de Justiça, né, Superior Tribunal Federal, tem uma estrutura e tem regras e tem regimentos que asseguram que a lei, a Constituição e os direitos de cidadania estarão garantidos em qualquer julgamento que se proceda naquela casa. O inusitado é o número de pessoas que participaram de um processo, foram processados e julgados, pessoas de renome, lideranças políticas, de um partido de muito prestígio, e isso evidentemente causa um certo impacto, porque é uma situação inusitada, né? Eu não considero que o Supremo tenha tido descuidos nessa decisão, uma decisão com esse grau de responsabilidade e de gravidade. Agora, lamento, sobretudo, pelos companheiros do PT, eu os conheci na militância, no mesmo partido, reconheço a história desses companheiros, fiquei muito triste, me solidarizei com eles, com seus familiares, naquele momento da prisão, mas isso não significou qualquer julgamento de mérito, que quem deve responder por esse julgamento é o Supremo. E o Supremo é a instituição reconhecida constitucionalmente como sendo a instituição num Estado democrático de direito para decidir sobre questões dessa natureza. Deputada, vamos falar agora dessa PEC, né, que é da sua autoria. Foi aprovada na Câmara, ela vai para o Senado. Agora, é muito interessante que essa PEC, que considera o transporte como um direito social, como outros direitos, educação, a saúde, é uma conquista muito grande. No seu entender, uma PEC que estava lá desde 2011, agora foi aprovada com uma expressiva votação. Tem uma relação com a pressão social, com os protestos, com a sensibilidade da Câmara para o clamor das ruas? Não tenho a menor dúvida, viu, Maria Lídia? A PEC estava nas comissões, da Comissão de Constituição e Justiça, há 3 anos, e é uma comissão que tem um nível de exigência e uma possibilidade de apreciar as matérias muito difícil, em geral fica muito tempo. Era uma questão candente, né, e sobretudo na expressão que adquiriu naquele momento. As ruas, a juventude, o movimento Passe Livre, né, gritava, se manifestava, apresentava exatamente suas reivindicações, sua indignação, e o foco disso era exatamente a questão do transporte. Bom, agora vamos para as eleições 2014, afinal 2014 está aí, né? E eu observo que o seu partido PSB e a Rede, que naquele momento que anunciaram esse tipo de aliança, né? Uma aliança, foi fusão? Não foi fusão, não, né? Não, eles não é fusão, eles permanecem. Mas essa aliança, e percebo que se há um consenso, por um lado, no nome do candidato à presidência, Eduardo Campos, não há a mesma
o mesmo consenso em relação aos entendimentos regionais nos estados. E São Paulo é um exemplo. PSB parece estar querendo uma aliança com Geraldo Alckmin. Por outro lado, eu vejo que no Rede há uma rejeição a essa ideia, entendendo que essa aliança deve ter candidato próprio. Qual é a sua opinião? Olha, primeiro o PSB já estava se colocando diante da sociedade, né, numa perspectiva de candidatura própria a presidente da República, e as conversas com outras forças políticas já havia bastante tempo. Essa aliança programática com a Rede se deu em 5 de outubro, portanto, onde as conversas do partido com outras forças políticas já estavam acontecendo há mais tempo, né? Mas é evidente que o inusitado dessa aliança, que é uma aliança que a Marina insiste, é uma aliança programática, não é uma fusão de partidos. Embora o PSB teve a compreensão, a generosidade de colocar o partido como um espaço preparatório ao surgimento e à formalização da Rede, inclusive liberando a legenda para os candidatos da Rede que estavam perdendo as suas legendas por falta de um partido. Mas, no seu entender, deve ter candidatura própria? Deve ter candidatura própria, inclusive em São Paulo. Em São Paulo? Isso, porque é o principal colégio eleitoral. E Luiza Erundina é um nome que está aparecendo como possível candidata ao governo do estado de São Paulo. O seu nome é forte. Tem história política e tem lastro eleitoral. Gosta dessa ideia? Eu acho que a gente parte de nomes, aí a coisa complica, né? Eu acho que se a gente parte de uma discussão sobre a estratégia, sobre o princípio, é importante ou não ter candidatura própria, depois se acerta um nome de comum acordo entre as duas forças políticas. Sim, isso inclusive é político, né? Não fere suscetibilidades, claro, enquanto não está tudo arrumado. Mas a minha pergunta então é outra. Agrada a ideia, né? Se Luiza Erundina for aceita pelos dois partidos como a candidata ao governo de São Paulo? A gente tem que ver primeiro as condições objetivas, né? Se existe de fato condições, porque a gente sabe que enfrentar uma disputa eleitoral em São Paulo tem variáveis, né? Muitas variáveis, e elas precisam ser analisadas com cuidado para não se precipitar uma decisão que não seja no sentido do objetivo maior. Qual é o objetivo maior? A gente elegeu um outro programa de governo, um outro nome para a presidência da República, um outro projeto político, e tudo tem que estar orientado a responder a essa questão. O que contribui, o que ajuda, o que soma das duas forças e as demais forças que possam se somar em torno desse projeto que o favorece, ao invés da gente partir da lógica estadual, regional e local, que termina, às vezes, colocando em segundo plano aquilo que é o principal, que é viabilizar a nossa candidatura à presidência da República. E nossa é ampla, não é só do PSB, nem só da Rede, é de todos aqueles que querem se somar a uma nova cultura política, uma nova prática política, uma nova forma de fazer política e dialogar com a sociedade sobre um programa de governo. Nós não estamos aprontando um programa de governo, nós estamos aprontando princípios e alguns princípios gerais e dialogando com a sociedade sobre isso. Muito obrigada, Luiza Erundina. Eu que agradeço. Uma boa noite. Obrigada, boa noite. Gabriel.